Fala pessoal, eu sou João Pedro Ramos e nesse vídeo irei mostrar para vocês como funciona o monitoramento de desempenho em sistemas operacionais, apresentando ferramentas como HTOP, IOTOP, Nmon e Perf no Linux, além do Performance Monitor no Windows. Vamos lá? Primeiramente, vamos começar pelo básico. O que é esse tal de monitoramento de performance? Vamos pensar assim: para que a gente monitora qualquer coisa? Para saber se está funcionando direito, certo? No computador é exatamente a mesma coisa. O monitoramento, como o texto diz, é o processo de medir ou analisar os recursos do sistema, para assim encontrar o famoso gargalo. E o que é o gargalo? É bem simples, é quando um componente do seu sistema, seja a CPU, a memória RAM ou o disco, chega no limite, batendo 100%, o que acaba segurando o resto de todo o sistema. Sabe quando o seu PC trava e o mouse mal se mexe, você fica clicando nas coisas e nada acontece? Esse é um claro exemplo de um gargalo. O objetivo do monitoramento é exatamente olhar para a CPU, memória, disco ou a rede para descobrir quem é o culpado que está deixando o sistema lento. Beleza, agora que a gente já sabe um pouco sobre monitoramento de performance, vamos ver como funcionam as ferramentas de monitoramento no Windows e no Linux. Basicamente, temos dois sistemas operacionais que atuam de forma totalmente diferente para resolver o mesmo problema. No Linux, boa parte das ferramentas de monitoramento do seu sistema são separadas, ou seja, cada ferramenta é direcionada a monitorar uma parte específica do hardware. Algumas ferramentas são HTOP, que é utilizado para monitoramento de CPU ou da memória, o IOTOP, que mostra a performance de leitura e gravação do disco, o Nmon, que aglomera todas as informações do hardware em um só lugar, e o Perf, a ferramenta mais avançada que é utilizada para diagnósticos mais profundos, a nível de kernel. Já no Windows, diferentemente das distribuições Linux, temos somente um programa que centraliza o monitoramento de todo o sistema em um só lugar. Esse é o Performance Monitor, ou monitor de recursos. Resumindo, o Linux tem a caixa de ferramentas com diversas ferramentas para cada problema diferente. Já no Windows, podemos imaginar ele como um canivete suíço, com várias ferramentas unidas em um só lugar. Mas chega de teoria. Vamos ver agora como tudo isso funciona na prática. Bom, pessoal, já estou aqui no Ubuntu, a distribuição que eu escolhi para fazer essa demonstração, mas você pode fazer em qualquer outra com o kernel Linux. A primeira ferramenta que vamos ver é o HTOP. Se você não tiver ele instalado, primeiramente você terá que ir no terminal e rodar o comando sudo apt install htop. Ele vai pedir a senha de administrador. Assim que colocar, ele vai realizar a instalação. Para rodar ele, é só digitar htop, que ele irá abrir. Aqui em cima, podemos ver os gráficos de uso da CPU por núcleo. Núcleo 1, núcleo 0. E do uso da memória. Por exemplo, no meu computador, como eu tenho 4 GB de memória RAM, ele está usando por enquanto 1.57 GB. Aqui embaixo podemos ver a lista de processos e quanto cada processo está ocupando no computador. Se qualquer programa estivesse travado, ele estaria aqui em cima, apresentando o uso de CPU de 100% ou de memória. E se caso necessário algum processo estiver utilizando 100% da CPU ou 100% da memória RAM, podemos utilizar as setinhas para mover entre eles e utilizando F9 finalizamos o processo de modo forçado. Mas e se a CPU e a memória estiverem livres e o computador ainda continuar travando? O culpado pode ser o disco, e para isso utilizamos o IOTOP. Essa ferramenta também precisa ser instalada. Para isso utilizamos sudo apt install IOTOP. Ele vai pedir novamente a senha. Como o IOTOP mexe com informações sensíveis do disco, precisamos rodar com sudo IOTOP. Pronto. A tela pode até ser um pouco parecida, mas aqui vemos qual processo está gravando ou lendo o disco. Aqui na direita, apresentando o nome do processo, quanto ele está utilizando de escrita do disco e quanto ele está utilizando de leitura do disco. Tá bom, mas e se eu quiser ver tudo de uma vez?
Para isso, podemos utilizar o Nmon. Ele também precisa ser instalado. Para isso, utilizamos sudo apt install nmon. Ele vai pedir novamente a senha. Como eu já tinha instalado, ele só verificou os arquivos. Para executar, utilizamos somente nmon. Ele é completamente diferente do htop e iotop. Basicamente, ele abre nesse menu interativo. Caso você queira visualizar os processos da CPU e monitorar a CPU, você pode utilizar a tecla C. Aqui podemos ver os dois núcleos do meu computador e quanto cada núcleo está sendo utilizado pelo sistema. Utilizando a tecla Q, podemos voltar para o terminal, iniciar novamente o Nmon e podemos usar a tecla M para visualizar a memória. Aqui podemos visualizar o total de memória livre do computador e a memória total. Novamente, voltando, utilizando a tecla Q, podemos iniciar novamente o Nmon e usando a tecla D, podemos visualizar o uso de disco. Como não tenho nada rodando, não irá apresentar nenhum tipo de leitura e nenhum tipo de escrita. De forma geral, o Nmon ele é uma ferramenta que aglomera todas as informações em um só lugar. É a ferramenta perfeita para quem quer ter uma visão geral do sistema. Certo. Agora que vimos as três ferramentas do terminal, vamos citar a ferramenta mais avançada de todas, o perf. O perf nada mais é do que uma ferramenta de diagnóstico profundo, que é parte do próprio kernel do Linux. Ele responde perguntas como: dentro desse programa que está usando 100% da CPU, qual função específica do código é a culpada? Como ele é uma ferramenta muito avançada em termos técnicos, sua instalação é um pouco complicada, porque sua versão deve ser instalada de acordo com a versão do próprio kernel, além de utilizar linhas de comando mais complexas. Caso vocês queiram se aprofundar, irei estar deixando um link na descrição de uma breve introdução de como usar o perf. Beleza? Agora sim, podemos pular para o Windows e ver o Performance Monitor. No Windows, utilizamos o Performance Monitor. Aqui no Windows, podemos pesquisar no menu iniciar por Performance Monitor ou Monitor de recursos, dependendo da linguagem do seu sistema. Ao abrir ele, podemos ver que ele irá iniciar na visão geral. Aqui podemos realmente ter uma visualização da CPU, do disco, da rede e da memória, ou seja, uma visualização geral do sistema, apresentando quanto de CPU o sistema está utilizando, quanto cada processo está utilizando também de CPU, ou de disco, ou de rede, ou de memória, certo? Aqui em cima podemos visualizar a parte de CPU. Ao clicar, podemos ver os processos que o computador está utilizando, a quantidade de threads rodando por processo e a quantidade de CPU rodando por processo. Na aba lateral direita, podemos ver os gráficos. Um gráfico geral para o uso total da CPU e os gráficos abaixo informando o uso de cada núcleo do processador. Certo? Agora podemos passar para o campo de memória. No campo de memória, irá ser apresentado os processos, quanto de memória cada processo está utilizando, também como um gráfico representando a quantidade total de memória instalada no computador, quanto a disponível e quanto de memória está em uso. Indo para a parte de disco, podemos ver os processos que estão utilizando do disco, a quantidade de leitura e gravação de cada processo. Por último, indo para a parte de rede, podemos observar os processos que estão utilizando da rede do computador, enviando ou recebendo arquivos. Como podemos ver, o monitor de recursos é basicamente todas as ferramentas que vimos no Linux, apresentando CPU, memória, disco e rede, tudo em um lugar só.
Ferramentas pagas. As ferramentas apresentadas tanto para Linux quanto para Windows são essenciais para um diagnóstico rápido e em máquinas individuais. O problema é que elas não são tão eficientes quando a gente fala de escala. Elas não servem para monitorar uma rede inteira, com centenas de computadores ao mesmo tempo. É aí que entram as plataformas pagas, como o Datadog ou a New Relic. A lógica delas é simples. Elas usam agentes, que são pequenos softwares, para centralizar os dados de toda a rede em um único dashboard. Resumindo, a gente usa as ferramentas nativas para reparos rápidos, somente em uma máquina, e usa as plataformas pagas para monitorar a saúde de uma rede inteira. E por aqui, vou finalizando esse vídeo sobre monitoramento de desempenho em sistemas operacionais, apresentando as fontes utilizadas para a pesquisa. Muito obrigado e até logo!